Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Eduardo, aqui do canal Edu com você, né? Aqui de vez em quando eu posto alguns vídeos e eu senti muito no meu coração para trazer uma palavra de Deus nesse momento tão delicado que o mundo está sofrendo e o Brasil também, né? Esse fenômeno El Niño que tem se aproximado aí do Brasil com fortes ventos, né? A gente viu aí também uma sequência de terremotos em países que já têm um histórico, mas o que nos chama a atenção é o curto espaço, né? O curto tempo ali entre um terremoto e outro. A gente teve um terremoto na Colômbia, teve um na Venezuela, né? A gente teve na Indonésia agora, recentemente no Japão. Né? São países aí que já em outro momento sofreu bastante com o terremoto, enfim. Mas sempre fica, né, aquela pergunta no nosso coração, né? Por que de tudo isso, né? E o que diz a palavra também sobre o fim dos tempos, né? E às vezes o que vai nos fortalecer e o que vai nos firmar e fazer com que nós possamos olhar de um modo diferente é a nossa fé, né? A fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível, né? Agradarmos a Deus. A gente sabe que os dias são maus, mas o Senhor tem nos chamado para um compromisso, o Senhor tem nos chamado para ter uma vida com Ele, e às vezes é difícil porque as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, muitas das vezes nos afasta do propósito daquilo que Deus de fato quer para nós. Mas o fato é que a Bíblia ela é mais atualizada do que o jornal de ontem, né? Enquanto os cientistas estão estudando para tentar entender fenômenos, para tentar entender várias coisas, a Bíblia ela tem ali a resposta para todas as coisas. E talvez você more em um desses lugares, né, que tem sofrido com esses fenômenos. Eu sou aqui do Centro-Oeste, sou de Brasília, Distrito Federal, e aqui também está muito seco, muito quente mesmo, calor mesmo assim, escaldante, tem a umidade muito baixa, né? E a gente sabe que de um modo geral, todos aí têm sido afetados por este fenômeno. A verdade é que eu queria deixar uma palavra hoje, algo bem rápido que está lá em Mateus, e aí eu queria ler para você aqui, Mateus 24, no verso de número 3, diz assim: tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: Dize-nos, quando concederão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane. Cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra, de rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantarão contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, né? E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muito, devido ao aumento da maldade, ou seja, por conta do alto aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, mas aquele que perseverar ou permanecer até o fim será salvo. Então a gente vê aqui Jesus ele dando alguns exemplos e falando para os discípulos ali quais seriam alguns dos sinais da sua vinda. A gente já tem contemplado, já tem visto todas essas coisas, mas o que me chama mais atenção é que ele fala no versículo que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irão se esfriar. A gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente tem visto, né, além de todos esses fenômenos da natureza, como resposta de Deus para nós consertarmos as nossas vidas, colocarmos os nossos corações na presença dele, a gente tem visto o alto aumento
né, de pessoas se apostatando da fé, abandonando a sua fé, deixando de crer, né, a iniquidade, o pecado, tomando de conta dos corações e por conta disso muitas pessoas estão ali abandonando a sua fé. Mas Jesus disse que quando esses sinais ocorressem, ele disse que ainda não seria o fim, mas que aquele que perseverasse, fosse até o fim, seria salvo. Então eu queria deixar uma palavra para você aqui, que por mais difícil que esteja sendo o seu momento, por mais, como é que eu posso dizer, por maior que seja a luta, a adversidade que você está passando, por maior que sejam os problemas que você está enfrentando, coloque o seu coração no Senhor. Creia que as coisas vão melhorar, que as coisas vão dar certo e que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? A gente precisa estar firmado na rocha, porque em um momento como esse, aqueles que não estiverem firmados sobre a rocha, obviamente eles vão se desviar. Obviamente eles terão ali a sua fé abalada. Você liga o jornal, você vê cada notícia, uma mais terrível que a outra. Essa semana aqui em Brasília, um cara de 41 anos, morador de rua, agrediu uma criança de 5 anos, deu um chute na cabeça da criança, assim, ou você vê, cara, não tem como, só sendo um cão mesmo, um demônio pra fazer um negócio desse, não tem outra explicação. Você tá entendendo? Então, se você não tiver com o seu coração firmado no Senhor, o que uma cena como essa, uma situação como essa, o que vai tomar de conta do seu coração é o ódio e a revolta. Eu sou pai, eu tenho um filho de 11 anos. Quando eu vi essa matéria, meu coração foi a mil, sabe? Veio aquela vontade de, sabe? E aí, se você não tiver ali firmado, alicerçado na rocha, se você não tiver ali firmado no Senhor, cara, você sai, né? Você perde a bênção porque você para de crer, você começa a desacreditar de tudo, sabe? Mas o fato é que o Senhor é real, sabe? O mundo espiritual é real. Acho que esse ponto é o que nós precisamos entender. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas são contra principados e potestades. E quando nós entendemos isso, a nossa mentalidade, ela começa a mudar. O nosso nível de guerra, de oração e de busca, também ele começa a mudar. Você começa a batalhar de uma outra forma, de uma outra maneira, porque você entende que a sua luta não é contra a carne, mas são contra principados e potestades, são contra esses demônios, né? E o que são demônios? São simplesmente anjos caídos, são espíritos procurando um corpo para poder habitar e poder, através daquele corpo, manifestar o mal, né? Lá em Salmos a gente vê que a palavra dizendo, né, que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, o Espírito Santo vem, ele limpa toda a casa, né? Ele expulsa aquele espírito que estava dominando a sua vida e aquele espírito vai embora. E diz a palavra que ele vai e começa a andar por lugares áridos e não encontrando lugar para habitar, ele volta para casa. E ele voltando encontra a casa vazia. E ao encontrar a casa vazia, ele entra, o demônio que saiu, e volta com mais 7. O estado daquela pessoa se torna pior. Então veja que não é só eu ter uma vida com o Senhor, é eu me encher dele a ponto de que o diabo ele não encontre mais possibilidades de habitar no meu coração e de tomar a minha mente. Então é um processo, é diário. A palavra de Deus diz conhecer o Senhor e prossiga em conhecer. Por quê? Porque senão todas essas coisas que nós estamos vendo, acontecendo, se você não estiver firmado na fé, você começa a desacreditar. Então eu queria deixar essa palavra para o seu coração, sabe? Fuja um pouco dessas notícias, sabe? Procure mergulhar na palavra de Deus, procure orar mais, procure, sabe, ouvir louvores na sua casa, no seu ambiente. Procure não se conectar muito com essas notícias, mas se conecte mais com o Senhor, se conecte mais com a palavra de Deus, tenha uma intimidade profunda com o Espírito Santo. E aí eu tenho certeza que a sua fé e a minha fé não será abalada. Os dias são maus, a gente sabe que a tendência é de que as coisas elas piorem, mas aqueles que permanecerem firmes no Senhor, esses encontrarão lugar de paz, encontrarão alegria no Senhor. O Senhor, ele há de guardar o seu povo, ele há de guardar a nossa nação. Oremos por todos esses países que têm sofrido com essas catástrofes, né? Inclusive o Brasil, o Sul, Rio Grande do Sul, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor envie missionários, que o Senhor levante empresários, homens bem-sucedidos para poder investir, para poder ajudar essas pessoas. E orarmos, né? Orarmos, continuarmos orando. Nós agora vamos entrar numa outra guerra espiritual, a gente agora está entrando num período de eleições, nós precisamos orar pela nossa nação, nós precisamos orar pelo nosso Brasil.
Nós precisamos orar para que o Senhor levante homens e mulheres dispostos de fato a fazerem a diferença na nossa nação. Então essa palavra que eu queria deixar, uma palavra bem curta. Deus abençoe aí seu dia, Deus abençoe sua tarde, Deus abençoe aí seu domingo. E é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Ah, e se você ainda não conhecia, começa a seguir aí, dá um like, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar aí a fortalecer a fé de muitos, beleza? Obrigadão, Deus abençoe e até a próxima.